Cheque mate à Europa, dada por J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos. E isso afeta não apenas a relação entre o continente europeu e os Estados Unidos, mas o mundo como um todo. Muitas coisas estão mudando e recaem positivamente, inclusive aqui no Brasil. Não podemos deixar isso passar em branco. Vamos entender o que está por trás. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Ao longo da última semana, tive a oportunidade de fazer 2 vídeos. O primeiro dele sobre a diminuição do financiamento dos Estados Unidos, ou seja, dos pagadores de impostos americanos, para a agência que supostamente ajuda países pobres, a USAID, mostrando como eles financiaram uma agenda através de ONGs, jornalistas independentes de esquerda, prevalecendo aquilo que uma classe da elite política e da elite empresarial americana queria. No segundo vídeo, falamos sobre a outra capa da revista britânica The Economist, uma revista de centro-esquerda que, além de já ter enaltecido Milley há uns meses atrás, falou agora sobre a importância da diminuição do peso do Estado e como isso tem tomado corpo ao longo dos últimos dias, liderado por Estados Unidos e principalmente por Javier Milei na Argentina, mas que esse discurso tem atingido a população e muito está mudando. Já vemos a agenda woke que retrocedeu no mundo corporativo. Mais de 10 multinacionais anunciaram o fim dos seus departamentos chamados DEI, ou seja, Departamentos de Equidade e Inclusão. O JP Morgan, através do seu CEO Jamie Dimon, também fez duras críticas a essa agenda que simplesmente não levou a absolutamente nada, como sempre enaltecemos aqui. Por quê? Porque aquilo passava do limite da natureza humana. Mas o mais importante foi agora um novo discurso de J.D. Vance na Conferência de Segurança realizada em Munique, na Alemanha. Como eu falei, diante de líderes militares, diplomatas, secretários de defesa, ele apontou a hipocrisia que vem rondando o mundo. Principalmente, ele falou com as suas palavras que tem um novo xerife na cidade, New Sheriff in Town, se referindo obviamente ao Trump, e que eles esperam que a União Europeia e os Estados Unidos possam trabalhar juntos, mas pregando pela liberdade e pelos valores democráticos. Aqui ele apontou, olhando nos olhos de cada um deles, falando que nos últimos anos o que nós vimos foram que burocratas acabaram destruindo os pilares da democracia para supostamente defender a democracia. Que aqueles burocratas lá presentes e tantos outros defendiam palavras como fake news e desinformação, algo da União Soviética, como disse J.D. Vance. Eles usam essas palavras para eles determinarem o que é fake news e o que é desinformação, porque assim eles podem calar, censurar os seus opositores e dizer que estão fazendo em nome da democracia. A grande hipocrisia. E isso foi visto no incômodo no rosto de cada um deles. Colocarei alguns trechos aqui desse discurso, mas recomendo que vocês assistam na íntegra. Portanto, um ponto importante que ele começou falando foi que a Europa não hoje apenas enfrenta ameaças externas, ou melhor, as ameaças externas são inclusive menores do que as ameaças internas da própria Europa. E quais são essas ameaças internas que ele mencionou?
justamente a quebra dos pilares fundamentais que trouxeram os países ocidentais até aqui, pautados pela liberdade, principalmente de expressão, de empreendedorismo, de criatividade e a liberdade de errar. Portanto, fica impossível nós acreditarmos que esses burocratas estão calando e censurando pessoas, quebrando os pilares fundamentais da democracia para supostamente defender a democracia. Isso simplesmente não existe. E mais impactante foi que esses discursos começam a ser feitos na frente dessas pessoas, como Milley fez em Davos, como Trump fez e como agora o J.D. Vance também fez. Mas escutem as palavras dele a respeito dessas ameaças internas que eu mencionei. The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. Now, I was struck that a former European commissioner went on television recently and sounded delighted that the Romanian government had just annulled an entire election. He warned that if things don't go to plan, the very same thing could happen in Germany too. Outro ponto importante que eu quero colocar é justamente quando ele mencionou exemplos reais e concretos que aconteceram nos últimos tempos na Europa, mostrando essa ameaça interna. Então ele falou sobre a eleição na Romênia que foi cancelada e que isso foi aplaudido, elogiado por um comissário da União Europeia. Um governo mais à direita venceu na Romênia e eles acharam maneiras de falar que houve um financiamento externo a determinado governo e que ela foi simplesmente cancelada e foi enaltecido pelo comissário da União Europeia, sem as supostas provas legais ou algum motivo que quebre a legislação local. Ou seja, mais censura, mais tirada de governantes que foram eleitos legitimamente, segundo o próprio J.D. Vance, e mencionou casos de outros países, da Suécia, como um cidadão que foi preso e condenado porque ele estava rezando próximo a uma clínica de aborto, ou inclusive no próprio Reino Unido. Pessoas que foram punidas, que foram caladas e censuradas pelo crime de opinião ou de pensamento, o que não consta na Constituição de nenhum desses países. E ele ainda falou abertamente que a União Soviética perdeu a guerra e que isso deve sempre ser comemorado. E que a Europa apoiava os valores da liberdade, ou seja, contra os valores defendidos pela União Soviética, que são palavras como desinformação e fake news atualizada à moda de hoje. Escute esse trecho que é extremamente importante. And unfortunately, when I look at Europe today, it's sometimes not so clear what happened to some of the Cold War's winners. I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country, where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Mas para quem for assistir o discurso na íntegra, no começo, ele fala da importância de estar lá em Munique e todo mundo aplaudiu bastante forte. Depois dele fazer
esses trechos desse discurso que acabamos de olhar aqui, repare como são poucas as pessoas batendo palma, sentindo a pressão, sendo apontados como hipócritas que verdadeiramente são. Portanto, o que ele deixa claro é que se uma democracia é destruída ou está em caminho de ser destruída com poucos milhões de dólares financiando, significa que não é uma democracia sólida. Portanto, é extremamente importante que nós defendamos todos esses valores que sempre foram defendidos pelo Ocidente. E cada vez mais isso ser falado abertamente na frente dessas pessoas e esses discursos mostrarem ao mundo que há sim ações completamente hipócritas por parte de governantes autoritários, faz com que a janela de Overton, ou seja, a população, comece a solicitar, a demandar mudanças, mais poder, mais liberdade para você e menos poder e menos liberdade ao Estado. Ou seja, esse é um jogo, como eu falo, sempre de soma zero. Diferente do que a esquerda prega na economia, que eles falam que para um ficar rico, o outro tem que ficar pobre. Isso é uma tremenda mentira. Nesse caso aqui, sim. Quanto mais cresce o Estado, quanto mais cresce o poder dos burocratas, menores as nossas liberdades. E a recíproca também é verdadeira. Quanto mais livres nós somos, significa que o Estado, o burocrata, ele tem um poder menor sobre a gente. E é isso que deve continuar sendo enaltecido na frente de cada um desses burocratas autoritários. E isso muda a mentalidade da população. Pontos importantes mencionados que se tornam óbvios, mas no mundo de hoje devem ser falados, é que a gente não precisa concordar com tudo que fala. Mas como disse J.D. Vance, nós vamos defender o teu direito de expressar tudo o que você quer, inclusive e principalmente aquilo que você discorda de mim. Senão, isso é uma pura censura. E o que defende a liberdade é que todos nós possamos nos expressar, diferente do que esses burocratas têm feito, supostamente, em nome da democracia. Se expressar, inclusive com pessoas influentes, como disse J.D. Vance, não é uma ameaça à democracia. É uma obrigação dos sistemas democráticos permitir que cada um de nós possamos nos expressar livremente. Veja como ele fala isso. And speaking up and expressing opinions isn't election interference. Even when people express views outside your own country, and even when those people are very influential. And trust me, I say this with all humor, if American democracy can survive 10 years of Greta Thunberg scolding, you guys can survive a few months of Elon Musk. Um outro ponto importante é que ele mencionou a importância da segurança energética para não depender de força externa, algo que aconteceu nos últimos anos na Europa, dependendo do gás da Rússia, e que quando veio a pandemia e os governos autoritários, sem fundamento técnico, mandaram fechar e ficar todo mundo trancafiados, a gente viu uma explosão da inflação energética na Europa e uma grande dependência desses países. Portanto, tudo isso mostra que há uma mudança em curso profunda no mundo e que afeta diretamente a todos os países, inclusive aqui no Brasil. Nós já vimos que o perfil do X de pessoas censuradas pelo Alexandre de Moraes foram liberados, que agora com a visita da Comissão dos Direitos Humanos dos Estados Unidos, ou melhor, liderados pela Organização dos Estados Americanos, mas que os Estados Unidos são o principal financiador, também colocou pressão e que eles mostraram que estão impressionados com o nível de censura que aconteceu aqui no Brasil. Vamos ver o que acontece com esse relatório. Portanto, a democracia mostrada por J.D. Vance na frente desses burocratas está sendo apenas defendida nas palavras, mas não em suas ações. E isso precisa ser colocado de maneira clara para o mundo, como ele acabou de fazer. Em paralelo, Trump vem lidando com as guerras, como ele prometeu que acabaria, e nessa semana também aconteceu eventos importantes. Ele veio a público falar que talvez a Ucrânia não tenha que entrar na OTAN para fazer alguma concessão ali ao Putin. Também falou que é bem provável que a Ucrânia não consiga mais reconquistar a Crimeia, que hoje é um território ucraniano ocupado pelos russos. Isso é o que basicamente o mundo considera desde 2014, quando teve a guerra e a Crimeia foi tomada pelos russos
da própria Ucrânia. Então o Trump defendeu que os territórios serão mantidos da forma como estão. É improvável que a Ucrânia reconquiste esses territórios, em uma clara tentativa de concessão ali entre eles para que essa guerra termine. Portanto, qualquer influência para acabar a paz e trazer uma prosperidade a mais para o mundo é extremamente importante, e nós estamos vendo também o posicionamento mais forte dos Estados Unidos lá na guerra do Oriente Médio. Inclusive, Trump mencionou a importância de encontrar com Xi Jinping, presidente da China, e com Putin, o presidente da Rússia, para inclusive fazer uma redução nos gastos militares e até uma suposta desnuclearização, ou seja, pontos louváveis e pontos importantes para uma paz mais duradoura no mundo. É isso que a gente espera. Para diminuir os gastos militares, que são altíssimos, acaba indo diretamente em linha com um dos objetivos do governo americano de diminuir o déficit, diminuir a sua dívida. Se vier isso em caminho de paz, seria obviamente o melhor de todos os mundos. Espero que isso aconteça. Claramente, há uma mudança significativa frente ao que era a liderança, ou a falta de liderança, do governo americano anterior, com Joe Biden e Kamala Harris. Esperamos, obviamente, que isso traga muito mais prosperidade e paz para o mundo. Mas ele não parou por aí. Ele bateu, inclusive, novamente nos BRICS, os países que vêm defendendo, assim como o Brasil, uma suposta moeda única entre eles. E Trump já deixou bem claro, falando que se esse papo de tirar o dólar da jogada entre os países dos BRICS para colocar uma moeda comum, ele vai impor tarifa de até 100% na importação dos seus produtos. E ele falou textualmente, depois que eu falei isso, os BRICS acabou. Escutem. If they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff. The day they mention that they want to do it, and they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died. Outros pontos relevantes que não podemos deixar de mostrar como essa janela de Overton está mudando. Um vídeo que viralizou na Espanha de alunas novas, 13, 14 anos, discutindo com o professor que tentava impor uma agenda da suposta igualdade, e duas meninas falando que é inadmissível você achar que fisicamente o homem e a mulher são parecidas. Ora, Bruno, mas o que isso tem a ver com o J.D. Vance, com o Trump e com a política externa? Todos esses movimentos que são feitos na frente dos burocratas ao redor no mundo, apontados por políticos importantes como Milley, como Trump, como J.D. Vance, faz com que esses discursos cheguem a uma grande massa da população e percebam como eles foram manipulados ao longo dos últimos anos com discursos mentirosos e discursos hipócritas. Uma população hoje em dia mais jovem, que não assiste televisão e não se informa mais pela televisão, e sim por meios de canais como esse ou de redes sociais, é extremamente importante que essa briga por não censurar, por não calar as vozes, continue ganhando para que nós possamos seguir ao menos no debate. Pero es un trabajo, profe, el trabajo es trabajar de ellos. Claro, que si el trabajo te exige eso, pero para un trabajo en el que no tengas que hacer nada físicamente, pues sí que veo preparada una mujer. Pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la prueba física. Yo te estoy diciendo que una mujer no está preparada físicamente para pasar las mismas pruebas que un hombre. Y si no está preparada físicamente para pasar las mismas pruebas que un hombre, no está cualificada para ese trabajo. No, profe, yo no tengo que madurar mis pensamientos. Si yo es lo que pienso, si es mi opinión... Pero me da igual, profe. O sea, es que a un niño de 5 años le puedes comer la cabeza diciéndole una cosa, cambiándole de opinión. Pero a mí no me vas a cambiar la opinión sobre una cosa que sé lo que... Sé. Como J.D. Vance falou e como sempre nós falamos, não importa se o outro lado está defendendo um ponto contra aquilo que você defende, mas todos têm que colocar os pontos para que cada um de nós tomemos e formemos as nossas próprias opiniões. E parece que essa classe mais jovem, que votou mais à direita na Espanha nas últimas eleições, que votou mais à direita nos Estados Unidos, que votou no Milley na Argentina, possa começar a votar assim em outros países. Não digo pelo político A ou B, mas eu digo pela liberdade de expressão, pela liberdade econômica. E isso
é extremamente importante. Vamos lembrar que ao longo dos últimos anos, essa classe mais à esquerda adorou naturalizar qualquer discurso sem nenhum fundamento histórico. Começou a chamar todo mundo de fascista. Qualquer coisa que não seja à esquerda é chamado de fascismo. Mas nós estamos aqui trabalhando pela liberdade e para conseguir prosperidade para as nossas famílias, o que leva a maior nível de emprego, maior nível de renda a um país como um todo. Portanto, ouvir tamanhas insanidades sem fundamento de uma esquerda que está perdida, simplesmente entra por um lado e sai por outro. Se não tem dados, fatos, números, nem fundamento técnico, simplesmente deixe falar. Continuemos trabalhando. O mundo está avançando, a janela de Overton, e é mais importante que acompanhemos os jovens. Esses sim serão o futuro. E cada vez mais defendamos que não precisamos do Estado para nos amparar. Muito pelo contrário, eles nos aglutinam e tentam nos censurar justamente para manter o status quo deles. Nunca esqueça disso. A janela está mudando e a oportunidade está aí. Não se cale. Seguimos.